Olá, nobres amigos, eu sou Príncipe Exilado Lucas Possalski II e neste vídeo aqui falarei para vocês sobre as relações de parentesco entre os nobres. Por que isso? Porque geralmente quando escutamos coisas sobre a Idade Média ou sobre a nobreza do passado mesmo, a gente sempre ouve essa história de que são todos parentes. Todo mundo é primo de não sei quem, tio de não sei quem, parentesco de terceiro, quarto grau. E cara, no geral é assim mesmo. Eu não vou mentir pra vocês, isso é verdade. E tem uma explicação muito lógica pra isso acontecer. Que podemos dizer que eram os casamentos de nobreza, os casamentos entre as famílias. Isso remete à seguinte ideia. Lembra no vídeo que eu falei sobre, bem antigo, né, aqui do canal, lá de 2016 ainda. Se não lembram, eu vou colocar ele nesse vídeo para vocês poderem ver, porque eu acho que lá tem referências muito boas, diga-se de passagem. Mas enfim, naquele vídeo eu menciono que o casamento era uma ferramenta muito importante na Idade Média para poder definir alianças e uniões entre famílias, e não apenas o casal em si, propriamente dito. Isso é uma verdade tão grande, mas tão grande, que sim, para traçar as alianças entre os nobres, eles casavam seus filhos. E por consequência, dá pra imaginar, uma grande rede de alianças significava uma grande família de certa forma, onde todo mundo tinha algum grau de parentesco entre os membros, embora esse grau nem sempre fosse próximo. Mas sim, isso é verdade. Talvez não acontecesse com nobres ainda do período pagão, que nem a minha família, que posteriormente, durante o período cristão, perdeu sua nobreza. Então por consequência caiu fora desses casamentos entre parentes e coisa assim. Ou esses casamentos com outros nobres que inevitavelmente em alguma geração futura ia acarretar em um casamento entre parentes. Mas nas famílias que permaneceram sendo nobres depois do período cristão, se tornou até uma coisa engraçada. Porque no final da Idade Média, os nobres já tinham se casado tanto entre si, em suas diversas famílias, que uma pesquisa de variabilidade genética mostrou que o risco deles terem doenças genéticas por casamento nobílico era maior do que em um casamento incestuoso entre irmãos. De tão unidas as famílias eram que já eram uma só, e já possuíam os mesmos genes, de certa forma. Mas novamente, como eu falei, isso acontecia pelos motivos que eu falei naquele vídeo de casamento lá. Pelo fato de casamento ser feito para traçar alianças durante a Idade Média, unir famílias e assim evitar guerras e conflitos. E por um segundo motivo, quando o casamento de um membro da família não fosse útil para ela, ele era casado com outro membro da família, para não ter que repassar algum poder ou herança da família a um não membro dela. Mas sim, realmente os nobres todos possuíam uma grande relação de parentesco sanguíneo, como eu estou falando aqui. Agora, esse negócio de todo mundo ser primo de não sei quem, tio de não sei quem, parentesco próximo, aí já é um pouco forçação de barra em alguns casos. Não vou falar que não existiam, porque, por exemplo, entre os reis ingleses e escoceses, a relação era muito próxima entre as duas famílias. Entre a família Stuart e a família Tudor, por exemplo. A relação de parentesco era muito próxima, eles viviam casando membros entre si, até que uma hora as duas viraram uma, simplesmente os Stuarts passaram a reinar a Inglaterra também. Mas, com algumas exceções aí, onde a proximidade se justificava realmente, não, a relação de parentesco não era tão próxima, não eram tios, primos, e eles possuíam parentesco por causa dessa grande gama de casamentos nobílicos que houveram na Europa, mas eles não eram parentes próximos assim, muitas vezes eram parentes de terceiro, quarto grau, não de primeiro grau em si, com raras exceções. Mas sim, isso é verdade, essa ideia de casamento nobílico, de tanto que se vocês forem pesquisar, não no começo da Idade Média, que no começo da Idade Média vocês vão encontrar relatos muito fáceis disso, mesmo porque eles também não tinham essa ideia, somente durante o período pagão ou do início da cristianização, eles não tinham essa ideia de tentar preservar aqueles membros da família que tinham algumas deficiências. Se ele tivesse fadado à morte por causa dessa deficiência, eles deixariam ele morrer. Mas, mais pro final, principalmente em função da cultura cristã, esses membros eram preservados e muitas vezes até coroados. E aí você começa a ver o tanto deles que existiam entre as famílias nobres. E o quão raro eles eram entre as famílias não nobres. É muito chamativo. Teve até rei da Espanha, alguns reis espanhóis que tiveram sérios problemas de doença genética recessiva em função desse elemento que eu citei no vídeo. Mas enfim, isso era um problema que acontecia em função da baixa variabilidade genética e em parte, isso era uma coisa que chegou mais à tona, mais a público, em função da própria cultura cristã de cuidar melhor dos seus, de independente se ele tivesse problemas que o complicaria a vida e coisa assim. Mas enfim, acho que por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado, que tenham compreendido, que eu tenha explicado melhor essa questão de relação de parentesco entre os nobres que muitos possuíam. Se gostaram, por favor, deixe seu like. Se não é inscrito, por favor, se inscreva. Ajuda bastante a gente. Obrigado e até a próxima.